Olá, bem-vindos ao nosso evento. Hoje temos um convidado muito especial, o senhor Miquéias. Ele é sócio da empresa Embrase e atua na LGPD há mais de 20 anos, que é a LGPD é a Lei de Proteção de Dados, que falaremos sobre isso hoje. Para começarmos, você poderia explicar, Miquéias, brevemente, o que é LGPD e qual o seu principal objetivo? Olá, meus caros, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Estarmos mais aí uma vez falando desse tema de tamanha relevância, né? Fica aqui meu muito obrigado pela dedicação e estamos aí na mesma, no mesmo barco, né? Todos empenhados para tentarmos juntos aí fazer um mundo melhor, um mundo que se preocupe mais com os dados pessoais. Então, estamos no mercado, como você bem disse, há mais de 20 anos, mas só para fazer um adendo, estamos no mercado de segurança da informação, porque embora nós tenhamos a proteção de dados linkada com a segurança da informação, a lei mesmo ela é um pouco mais nova, então ela surge agora, ela entra em vigor, na verdade, em 2020. É lógico que é um tema debatido há muitos anos. Se nós formos analisar, é um tema que se debate há 4.000 anos. A gente vai encontrar, com todo respeito àqueles que são ateus, nós vamos encontrar aí o tema na Bíblia, né? Então, proteção de dados na Bíblia, que é o caso da interpretação dos sonhos, que nada mais é do que uma criptografia. Nós temos vazamento de. Então, primeiro, na interpretação dos sonhos, nós temos alguém que sonha e um outro alguém que tem o dom de interpretar. Esse dom, ele se traduz aí como uma chave decriptografadora, certo? Quando nós enviamos as nossas mensagens de WhatsApp, nós temos aí as mensagens criptografadas justamente no sentido de combater situações como mitigar riscos do ponto de vista de invasão, adulteração de imagens e tudo mais, certo? Nós temos também vazamento de dados. Então, quando nós vemos ali Sansão, ele se entrega, né? Ele fala que a força está no seu cabelo, então ele vaza uma informação sua mesmo e tem seus olhos perfurados. Nós temos uma porção de outros casos. Agora, esse tema ganha muita relevância lá em 2016, com o Trump. Então, o Trump, quando ele percebe que ele vai perder as eleições para Hillary Clinton, ao invés dele bater de frente com seus eleitores, ele entende que é mais plausível ele ir para cima dos indecisos. Então, houve, aquela época, um vazamento de dados da ordem de 500 milhões de registros do Facebook, e juntos, ele, a Cambridge Analytica, sua assessoria, o Facebook, eles fazem todo um tratamento de dados, um perfilhamento de usuários e chegam à conclusão de que haviam ali 3 milhões de eleitores indecisos nos Estados Unidos. Então, ao invés dele bater de frente daqueles que já estavam decididos em votar no oponente, na oposição, então eles vão para cima desses que estão em cima do muro. Então, nós começamos a ver o quê? Perfilhamento de usuário. Nós víamos diferentes tipos de Trumps. Nós víamos um Trump agressivo falando com os agressivos. Nós vimos um Trump louco falando com os loucos. Nós vimos lá um cara querendo dividir a América com o muro. Nós vimos um Trump família também. Nós vimos um Trump que, ao que tudo indica, é ateu, com a Bíblia debaixo do braço, orando pela América. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava adequando o seu discurso à sua audiência. O fato é que essa questão de perfilhamento de usuário hoje é muito complexa e muito preocupante. Hoje é possível que conheçamos mais uma pessoa do que ela conheça de si. É possível nós fazermos predição de divórcio, então com 6 meses de antecedência é possível identificarmos se o casal estiver na mesma rede social, se vai dar divórcio ou não. É possível nós anteciparmos questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à sexualidade da pessoa. Então isso é muito grave, então surge uma preocupação na Europa. Ora, se é possível então conhecermos mais uma pessoa, se é possível inclusive elegermos aí um presidente, o que mais é possível fazermos de posse dos de dados pessoais? Então surge a nossa irmã mais velha,
na Europa, é a GDPR. E ali nasce um grande problema para o Brasil, porque a partir desse momento as empresas na Europa se tornam proibidas de fazerem negócio com qualquer empresa do mundo cujo país não possuísse uma legislação adequada. E lá estávamos nós. E é até curioso que os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, já possuíam legislações que falavam, que tratavam desse tema de proteção de dados há muito mais tempo do que nós. E nós precisamos aí de uma pressão internacional. Então, em 2018 surge a lei e ela entra em vigor em 2020. Então, é um tema que se discute há muito tempo, mas o Brasil só foi lá para se preocupar realmente depois desse incidente, né, desse famigerado escândalo no mundo, que depois isso acaba acontecendo também no Brexit. Isso acontece também debaixo do nosso nariz aqui no Brasil. Nós elegemos o Bolsonaro em 2018 dessa forma, só que o nosso olhar estava para a Europa, estava para os Estados Unidos. Essa que é a diferença. Mas, assim, de uma maneira resumida, engana quem acha que o Brasil se preocupou aí com seus cidadãos, com os titulares de dados. Não, nós somos frutos, né? A LGPD é fruto de uma pressão internacional. Então, essa a história, o resumo da LGPD para nós chegarmos até aqui em 2024, né? Claro que já caminhamos aí para 4 anos de lei e ainda é uma lei que consideramos nova, tendo em vista que muitos ainda não a conhecem. Mas ela surge justamente desse problema e o negócio é muito grave, é muito complexo essa situação de tratamento de dados. Certo? Legal. Você já explicou aí, já fez um breve resumo sobre um dos motivos, né, por ela ter sido criada. E aqui no Brasil, quais foram os principais motivos apontados para eles criarem essa lei aqui no Brasil? Então, o principal motivo é essa pressão. Se de um lado existia, assim, essa questão, os reflexos de um vazamento, os impactos e outros pilares, porque também quando eu falo de vazamento, é importante nós destacarmos que a LGPD ela está muito distante de se tratar tão somente de vazamento de dados. É importante termos em mente que existem 4 pilares da segurança da informação: o pilar da confidencialidade, o da integridade, o da disponibilidade e o da autenticidade. Quando nós olhamos para o vazamento, e a lei ela é conhecida pelo vazamento, quando nós olhamos, nós estamos falando da confidencialidade. Então, nessa confidencialidade, estamos falando que deveremos adotar medidas de segurança capazes de mitigar riscos, ou seja, que permitiriam riscos relacionados ao vazamento de dados propriamente dito, ou seja, nós precisamos adotar medidas de segurança que são capazes de inibir situações como invasão, um terceiro não autorizado conhecendo uma informação. Mas nós temos os outros também, a integridade. Que medida de segurança nós adotamos para garantirmos que esses dados, essas informações sempre estarão íntegras? Então, imagine o quão grave, o quão impactante isso é num escritório de contabilidade. Então, um erro de um colaborador, qual o impacto, de repente, de um CID lançado errado, qual o impacto de repente, uma rescisão calculada errada, ela acaba culminando, gerando aí nos levando a uma demanda trabalhista que talvez não aconteceria se não houvesse esse erro, certo? Então, qual o impacto de outras informações lançadas erradas na vida de uma pessoa? Depois nós temos a disponibilidade. Qual seria o impacto de uma informação que ela se torna indisponível? Então, vamos pensar a título de exemplo, que a gente traz essa questão da disponibilidade e talvez não faz tanto sentido para as pessoas. Mas vamos imaginar uma operadora de plano de saúde que, por uma falha sistêmica, deixa de processar um boleto, por exemplo, e essa informação se torna indisponível. O que se torna indisponível? O pagamento. E, de repente, um paciente precisa de uma cirurgia às pressas, por N razões, e a operadora não libera essa cirurgia porque uma informação estava indisponível e esse paciente vai a óbito. Imagine um condomínio, você não consegue acessar o seu próprio condomínio porque uma informação está indisponível. Por exemplo, que trocaram a portaria, trocaram a administradora. Então, os impactos não são pequenos. E a autenticidade, o melhor exemplo da autenticidade é aquele caso do Rio de Janeiro,
e que o maior bandido do Rio sai pela porta da frente da cadeia, portando um alvará de soltura falso. Então, qual é o impacto de hoje um falso oficial de justiça, chegar a um escritório de contabilidade, se passando por um oficial de justiça e leva consigo documentos, leva consigo equipamentos, certo? Qual é o impacto disso? Então, daí é a autenticidade. Então, é importante nós entendermos que existem esses 4 pilares. Agora, se de um lado existe toda essa preocupação, do outro lado engana quem acha que o Brasil realmente se preocupou e isso. Não. O Brasil ele se preocupou porque havia uma pressão, ou faz, ou seja, se ele não faz, a questão de relacionamento comercial no mundo vai embora, nós temos um impacto enorme. Então, existe essa pressão na Europa, que ou se adequa, ou tem uma legislação forte, ou zero de relacionamento. É daí que surge. Então, mais uma vez, o problema era conhecido no Brasil? Era. Havia preocupação nesse sentido? Não. Nós precisamos que houvesse uma pressão de fora para que, de repente, desengavetássemos um projeto que não é novo também. Ele está lá desde por volta de 2010. Não foi muito diferente também com o Marco Civil da Internet. Se vocês analisarem o Marco Civil da Internet, ele surge quando? Surge lá quando aquele cara, Edward Snowden, denuncia o governo americano que ele está espionando a então presidente Dilma Rousseff. Certo? Então vamos lá e desengavetamos um projeto. Com a LGPD não é muito diferente, tá bem? Legal. Agora a gente vai para a parte de definições básicas. Muitos confundem, até a gente também aqui, muitos confundem o operador da lei com o operador da LGPD, ou mesmo quem é o controlador. Quais são os termos que devemos conhecer ao falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, a própria sigla da lei é muito importante, né? Quando a gente fala de LGPD, curiosamente a gente ainda ouve no mercado confusão entre LGPD e a sigla aí do homossexualismo, né? Então há essa confusão. Então, e isso acontece até no meio jurídico. Então, a primeira coisa, LGPD e não LGBT, certo? Ainda a gente ouve. Curiosamente, a gente ouve. O que significa a sigla? Lei Geral de Proteção de Dados, que embora não tenha o P no final, na tradução da própria lei é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que significa que não estamos falando de dados de pessoas jurídicas. Por outro lado, a gente vai chegar à conclusão que sim, tratamos de dados de pessoas jurídicas. É um problema isso, essa que é a realidade. Então, mais uma vez, Lei Geral de Proteção de Dados, em tese, falamos somente de dados pessoais, que é verdade. Mas nós vamos chegar à conclusão que todos os dados, no final do dia, basicamente, eles são considerados dados pessoais. Por quê? Para efeito da lei, ela traz na sua definição, lá no artigo 5º, inciso 1º, que dado pessoal, toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, pensemos aí do ponto de vista de uma PJ. Vamos pensar num MEI. Todas as informações se referem a uma pessoa. Vamos pensar na sociedade limitada unipessoal, as antigas EIRELIs. Todas as informações se referem à mesma pessoa. Agora vamos pensar nas sociedades limitadas com 2 ou mais sócios. Será que nós não conseguimos identificar? Será que nós não temos outras informações que nos levariam a identificar o sócio, por exemplo? Ora, se nós identificarmos, isso é considerado dado pessoal. Contudo, o outro termo, que é o titular, então, o outro termo que nós precisamos conhecer é o titular. O titular necessariamente, obrigatoriamente, sempre será a pessoa física. Tá, mas e aí, como é que fica essa história da pessoa jurídica? Bom, vamos imaginar, vamos pegar aqui o nome comum, João da Silva, e um supermercado, vamos dar um nome de supermercado XPTO. Então, supermercado XPTO, Sociedade Limitada Unipessoal, cujo proprietário é o senhor João da Silva. Se de um lado os dados são identificáveis e esses dados do supermercado são considerados dados pessoais, de outro, o titular necessariamente será o João da Silva e não o supermercado. Então é isso que nós temos que ter em mente, ok?
Aí nós temos outro, vamos chamar assim, ator, ou outros atores, né, que são os controladores e os operadores. O controlador é aquele que controla, aquele que domina, aquele que tem o poder sobre os dados. Mas os dados não são do titular? Sim, mas quem trata esses dados? É o controlador. E ele pode terceirizar isso para um operador. É o caso do escritório de contabilidade, que ele se figura dos dois lados, como controlador e como operador. Então, o operador é quem processa os dados a mando do direito. Quando você traz essa pergunta sobre uma confusão entre o operador da lei, o operador aqui da LGPD, a gente já tem visto isso, inclusive uma decisão com uma empresa grande, que houve uma certa confusão entre o operador da lei com o operador da LGPD. Eu, particularmente, eu acho que o termo não deveria ser operador. Nós poderíamos usar tipo o processador, talvez fosse mais. Mas aí o processador confunde com. Ok, confusão sempre vai haver. Nós temos manga, fruta e temos manga dentro de uma camisa. Mas há uma certa confusão com esse operador. Então, o que é o escritório de contabilidade? O escritório de contabilidade, enquanto empresa, enquanto aquele empregador que emprega seus funcionários, ele é controlador, certo? Então, nas ações de marketing, contratos administrativos, todos vocês são controladores. Agora, quando vocês fecham um contrato com o cliente, então vamos imaginar, vocês fecharam um contrato com a Embrase, vocês são um escritório de contabilidade. Então, todas essas informações, sejam fiscais, contábeis, as informações de folhas, os legais de todo modo, as demandas societárias, em todas essas situações vocês figurarão como operadores, porque o dono do dado, neste exemplo, é a Embrase. Certo? Então vocês se figuram como operadores. Então, mais uma vez, controladores. Enquanto empregadores, vocês são controladores. Dos colaboradores de uma empresa, vocês são operadores. Ok? Então, essa é a diferença. A responsabilidade primária de quem é? Sempre do controlador. Então quer dizer, se tivermos um problema, o escritório de contabilidade, a Martinello, seja quem quer for, não tem nenhuma culpa? Não, claro que tem, né? Mas eu estou falando que a responsabilidade primária é do controlador. Então, vocês têm lá uma empresa, o supermercado XPTO, houve qualquer incidente. E aí nasce até um grande problema, que para aqueles que já se movimentaram é positivo. Nós temos uma questão relacionada à hipossuficiência. E todo problema, parece que o escritório de contabilidade é a parte mais lesada, né? Porque qualquer coisa, é o contador. Eu não sabia. O contador não me falou nada, certo? Enquanto o contador, coitado, não tem nada a ver com essa história. Mas atribuem-se, é muito fácil atribuir. E tem essa questão relacionada à hipossuficiência. Então, imagine o seguinte, o escritório de contabilidade nada fez. Ele é cooperador, ele é operador. O controlador é o supermercado XPTO. Houve lá um incêndio, vamos pensar no básico aí. Houve um vazamento de dados, certo? Vazou-se aí, sei lá, CIDs dos colaboradores desse supermercado. E eles vêm com tudo, vazou lá no escritório de contabilidade. Então, eles têm essa questão da hipossuficiência, de repente, vamos pensar numa questão fiscal, talvez seja até mais fácil, né? Não, eu não sei, não fica difícil eles provarem que de fato não sabiam, certo? Então, o que acontece? Se de um lado a responsabilidade primária é do controlador, de outro nós temos essa questão aí de relação de consumo. E temos aí por trás disso a hipossuficiência. Então, qual é o grande problema? Eu não estar em conformidade, eu não estar em compliance com a lei. Eu, enquanto empresa, enquanto escritório de contabilidade. Então, vamos lá. Houve um vazamento, nesse exemplo, de alguma coisa relacionada de cunho fiscal, né? Então, o supermercado vem, nesse exemplo, o supermercado XPTO vem com tudo. Aí você está em conformidade, fala, opa! Inclusive, se vocês bem se recordam, no processo de adequação é encaminhada uma notificação de proteção de dados, que, de uma maneira resumida, o que estava dizendo? Olha, existe uma tal lei chamada LGPD, das quais existem responsabilidades dos dois lados. Em outras palavras, o que foi dito ali? Olha, tem as responsabilidades minhas e eu
Fui atrás de resolver, fechei as portas. Se você não se adequou, não venha jogar, transferir o problema para mim. Vejam que não é nem responsabilidade de vocês dar publicidade da lei. Porque nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos o compromisso de conhecer todas as leis. Não podemos alegar desconhecimento. Mas mesmo assim, a título de zelo, vocês foram lá e encaminharam o quê? Essa notificação. Então, se lá na frente, esse supermercado, nesse exemplo, ele nada fez, ele não há que se discutir dele jogar, transferir um problema para vocês, então somente por conta dessa hipossuficiência. Agora, vamos pensar o contrário. Nada disso foi feito. Um outro escritório de contabilidade. Será que vai se conseguir? Porque daí você vai ficar entre a cruz e a espada. Eu falo que a culpa não é minha e de repente eu tenho que comprovar que eu fiz ou eu assumo a culpa. O que é menos... o que configura menos problema? O que se traduz em menor impacto para o escritório? No caso de quem está em conformidade, isso já deixa de ser um problema. Depois nós temos dois outros atores. Um é o encarregado de dados. O encarregado de dados, ele faz a ponte entre o titular, que é a pessoa física, certo? Mais uma vez, o identificável, mas o titular sempre é a pessoa física. O controlador e a ANPD, que é o próximo ator, que é a Autoridade Nacional, que funciona como uma agência fiscalizadora, normatizadora, certo? Então, são esses termos que nós temos que ter em mente. Então, de uma maneira resumida, existe lá, como no início da pergunta, uma confusão aí, talvez, entre o operador? Existe, sim, mas aos poucos também está deixando de ser desconhecido o termo, vamos chamar assim, ok? E aí temos os outros atores da lei que eu trouxe aqui para vocês. Miquéias, a gente percebemos até agora que você falou, né, que a lei de proteção de dados, ela não está só na parte profissional, ela também está no nosso dia a dia, na nossa vida. E considerando que você lida diariamente com a lei, quais são os princípios que podemos destacar da lei de proteção de dados? Nós temos 10 princípios na lei. Os 3 primeiros são os principais. Então é importante nós entendermos o seguinte: existe ali um objetivo. A lei, nós não podemos, antes dos princípios, confundir a privacidade com a proteção de dados, certo? Há uma tamanha confusão aí no mercado, como se as duas fossem sinônimas, enquanto não são, ok? Então vamos dizer o seguinte, que existem 2 objetivos, um objetivo da lei e um objetivo com a lei. O objetivo da LGPD é a proteção de dados. Ou seja, eu preciso adotar medidas de segurança para proteger, garantir segurança nessa informação. E o objetivo que busco com ela? Aí um deles é a privacidade. Então, eu protejo para garantir aqui privacidade. Contudo, o objetivo aqui maior, quando nós falamos de LGPD, a finalidade maior não é a burocratização, não é a repressão e a vedação ao tratamento de dados. O fato é, nós vivíamos numa verdadeira casa da mãe Joana, onde tratávamos dados inadvertidamente. Agora nós temos uma lei. Só que, mais uma vez, o objetivo aqui não é a repressão. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, você pode, enquanto empresa, sim tratar os dados, deve tratar os dados, contanto que pautados na boa-fé, em atenção aos princípios da lei. Então, nós temos ali 10 princípios, com destaque para o primeiro. Ou melhor, os 3 primeiros a gente cabe destacar. O primeiro é a finalidade. Então, eu vou tratar os dados. Qual é a finalidade? Existe uma finalidade legítima? É a primeira coisa. E nós precisamos ter em mente que existem várias jornadas no tratamento de dados. Então, eu penso num colaborador. Eu não posso olhar o tratamento de dados de início até o final. Não, para cada etapa eu tenho um tratamento de dados. Então, qual é a finalidade daquele momento? Porque se de repente eu tenho uma finalidade depois, esquece, não existe. Depois nós temos a adequação. O dado, ele é adequado? Depois nós temos a necessidade. Ele é necessário? Então vamos dar um exemplo. Vamos pensar aí num processo seletivo. Num processo seletivo, o que você tem de realmente necessidade para atingir a finalidade? Qual é a finalidade no processo seletivo?
não é a seleção? Isso. O dado que eu estou coletando, ele é adequado? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo dos meus pais, né? O meu pai, ele é irmão de mais 13, e minha mãe é irmã de mais 8. Então, eu não conheço todos os meus primos. Antigamente fazia-se filho a rodo, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: o meu pai, irmão de mais 13, e são todas escadinhas, um atrás do outro. Dá uma diferença de 1 ano. O que significa que quando o mais velho está completando 14 anos, está nascendo o mais novo. O que nós temos de 14 anos? Nós temos o salário de família, não temos? Então, imagina o seguinte: a empresa tem um budget, certo? Ela tem um budget, sei lá, ela pode gastar aí R$ 2.500, que sejam R$ 3.000, certo? R$ 3.000. E ela vai contratar uma pessoa que tem aí, só de salário família, está dando próximo de R$ 800. Dependendo do sindicato que essa empresa estiver, ela tem planos de saúde, tem outros benefícios. Então, esse budget é consumido só com os benefícios. Então, nós temos esse princípio, que é o princípio da não discriminação. E esse princípio da não discriminação diz que ninguém pode ser privado, em outras palavras, de uma maneira resumida, de um benefício em decorrência de uma informação que foi conhecida. E aí eu volto para a finalidade. Finalidade, seleção. Eu preciso conhecer isso? Porque às vezes a empresa fala, não, mas eu preciso pagar o salário de família. E a pergunta é, você paga o salário de família para o candidato ou para aquele que é selecionado? Então, notemos que nós temos etapas diferentes e, portanto, finalidades em momentos diferentes. Não é que você não pode coletar, você pode e deve. A questão é quando você vai coletar. Existe naquele momento a finalidade? Então, você vai coletar essa informação apenas daquele que for selecionado. Se você tem 10 candidatos ali, não faz sentido você coletar daquele dos outros 9. Você vai coletar Sim. apenas de um. Porque senão, nós somos seres humanos. Poxa, eu estou aqui uma pessoa, fala, quantos filhos você tem? 10 filhos. Meu Deus do céu, ferrou. Provavelmente eu já Já vou não vou tirar isso contratar mais. Muito obrigado, né? Então, não dá. Então, essa é a questão. Nós temos que nos atentar. Um bom exemplo da adequação tem uma grande rede de... Porque, às vezes, confunde-se a necessidade com a adequação. Nós tivemos um problema em 2020. Nós, em 2020, uma grande rede de farmácia com os famosos programas aí de fidelidades. Do ponto de vista de LGPD, zero de problemas. Eu falo do ponto de vista de LGPD, porque se nós formos adentrar, a história é longa, a gente vai cair no Código de Defesa do Consumidor, não vem ao caso aqui, certo? Então a gente sabe que existem várias manobras para conseguirem as informações, mas vamos olhar para a LGPD. Fidelidade é legítimo. Agora, essa rede de farmácia, e ali eles fizeram um experimento no estado de Mato Grosso e eles começaram a coletar biometria. Então, assim, qual é a finalidade num programa de fidelidade? Como o próprio nome diz, a finalidade é a fidelização. Então, se valem de descontos, de N coisas aí para fidelizarem o cliente, legítimo. O que eles tinham por necessidade? O que eles têm por necessidade em qualquer programa de fidelidade? Eu preciso autenticar a pessoa. Lembrando que a autenticação não é apenas usuário e senha. Quando eu chego e me apresento para vocês, esse é um processo de autenticação. Em momento algum está falando em qualquer outro lugar relacionado à segurança da informação que a autenticação precisa de usuário e senha. Não, quando eu apresento um RG meu para mostrar que eu sou eu, é um procedimento de autenticação. Então, vamos pensar nesse exemplo das farmácias. Você chega ali, ó, qual que é o seu CPF? O meu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? É um procedimento de autenticação para verificar que desconto que você vai ter, se você já tem tantos por cento. Daí tem no final, para você resgatar, às vezes eles usam lá a Livelo ou outros, né? Dependendo da rede. Você digita, às vezes, a sua data de nascimento, alguma coisa que vai, de repente, dizer que se você é você mesmo. O caso do iFood, o iFood você digita o código. Qual é o código? É o são os 4 últimos números do seu celular. Mas, puxa, isso aí não é muito inseguro?
Cara, alguém chegou, desceu, era um, sei lá, um Zé do Hambúrguer, e o outro era o McDonald's, um trocou. Então, a chance é muito pequena disso aí. Então, um código como esse é seguro, é eficaz. Agora, essa rede de farmácia, com esse pretexto de que precisava garantir segurança, começou a coletar biometria. E a biometria, ela é considerada um dado sensível. E na lei não fala o que é biometria, mas nós temos lá um decreto, salvo erro, 10046 de 2019, que fala que até o andar nosso, até o jeito de nós olharmos é considerado biometria. E na lei diz que a biometria é dado sensível. Não é que você está proibido, proibida de usar dado sensível. A questão eu volto, quando eu posso? Então, para essa finalidade, que é um programa de fidelidade, a pergunta que restou ali foi: para você dar desconto para uma pessoa, você precisou ser tão invasivo? Você não poderia usar um token ou qualquer outra coisa? Então, veja, o dado ali ele era necessário, contudo, não adequado, inadequado. Então, não confundamos a adequação com a necessidade. Mas, de uma maneira geral, nós precisamos estar pautados na boa-fé, em atenção aos princípios. Se assim estivermos, zero do problema, porque o objetivo, uma vez mais, não é a repressão, e sim, ou seja, fazer as coisas da maneira correta. Legal. Agora a gente vai para a parte dos direitos dos titulares de dados. Quais são os direitos assegurados aos titulares de dados da LGPD? Os principais. Primeiro que é o seguinte: nós vivemos num país que parece que todos conhecem direitos e não conhecem deveres. A gente vê muitos, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu não sou obrigado a fornecer os meus dados. Então, você chega, por exemplo, num condomínio, a gente vê isso com uma certa frequência. Não, mas tem uma lei agora que se chama LGPD e eu não sou obrigado. Aí o que eu digo enquanto porteiro? Realmente, você não é obrigado, assim como eu também não sou obrigado a deixar você entrar. Então, é simples assim. Então, as pessoas olham muito para os direitos e esquecem dos deveres. Mas um direito que é muito comum a gente ouvir aí dos titulares é a remoção dos dados. E engana quem pensa que eu pensei em solicitar remoção. Não, não é simples assim. O fato, a exclusão, a deleção, a remoção desses dados, o fato de eu ter isso como direito, eu primeiro tenho que olhar qual foi a hipótese prevista na lei, que eu escolhida. Nós temos ali 18 hipóteses e uma delas é o consentimento. Somente e tão somente eu tenho o direito de solicitar a exclusão dos meus dados se a hipótese utilizada for o consentimento. O que torna um problema. Então imaginem vocês, se vocês para os colaboradores de vocês solicitassem o consentimento. Como é que vocês fariam com as obrigações legais? Vocês já imaginaram esse colaborador vir, olha, você vai excluir meus dados. Adivinha, vocês teriam que excluir. Então, não é assim, perdão da expressão, não é a casa da mãe Joana, que só de direitos a pessoa não vai excluir. Mas esse é o direito que as pessoas mais conhecem, ou querem conhecer, né? Vamos dizer assim. Mas tem outros direitos, como a solicitação, a simples solicitação, eu quero saber se vocês possuem meus dados. Eu quero saber. É que esses direitos às vezes não são exercidos porque eles não têm conhecimento, mas aos poucos estão ganhando conhecimento. Então, o que mais se ouve é da exclusão dos dados, que é o menos problema no final do dia. Agora, o titular pode entrar em contato e querer saber se vocês possuem os dados, certo? Mas e se eu for operador? Se eu for operador, você não tem a obrigação e nem deve fornecer os dados, mas você deve responder que você tem e informar quem é o controlador. Então, o supermercado XPTO é cliente de vocês, tem ali o funcionário João da Silva, e o João da Silva entra em contato. Então, eu quero saber se vocês possuem meus dados. Às vezes a pessoa faz isso só para criar um problema. Tenho sim, mas eu não posso passar maiores informações. O seu controlador é o supermercado XPTO e, portanto, você deve procurá-lo. Agora, nós temos que tomar um cuidado, isso ainda não está acontecendo, que fique bem claro.
Um dos erros típicos de escritórios de contabilidade é a chave do FGTS, certo? Que a gente cai lá naquela questão da integridade que eu tinha comentado. Então, imagina o seguinte, a chave do FGTS foi informada errada ou... Não precisamos nem nos preocupar neste momento aqui se o erro é do escritório de contabilidade. Houve um problema ali. O colaborador ele foi desligado lá do supermercado XPTO. Vamos continuar usando o supermercado XPTO. E a situação lá estava um pouco pesada. Ele não quer contato com ninguém mais. Só que ele sabe que a Martinello é o escritório de contabilidade. E ele chega ali na boca do gol para sacar o FGTS, dar entrada no seguro-desemprego e percebe que tem um erro de chave. Então o que ele faz? Ele entra em contato com a Martinello. Olha, eu estou aqui, está dando um erro. Você pode já resolver esse problema direto? Segundo a lei, você não pode. Porque você não é a controladora. Você é a operadora. Ele deveria demandar quem? O controlador. E o controlador demandá-los. É claro, vocês não vão deixar o problema aumentar, né? Mas vocês devem informar o controlador. Eu estou com uma situação assim, assim, assado. Houve um erro, estou encaminhando para você e você encaminha para eles. Mas se você encaminhar direto, você está vazando uma informação. Por mais que essa informação seja dele, está vazando uma informação. Um outro problema aqui de direitos do titular, nessa questão até, já pegando carona, é com bancos. Então imagina a época de folha de pagamento. Seus clientes ficam desesperados. Tá lá, o quinto dia útil, desesperados, não tem dinheiro para pagar a folha. Então ele liga lá para o José do Banco Bradesco. Vamos fazer propaganda aqui para o Bradesco, brincadeira. Liga lá para o José do Bradesco, Itaú, qualquer banco. E o gerente tem um relacionamento muito bom com ele, quer ajudar. De repente até conhece vocês também. E o José liga para vocês, olha, o José do Bradesco, eu preciso que você me mande a declaração do faturamento da empresa do supermercado XPTO. Ele precisa de um valor aqui. Vocês não podem fazer isso. Mas como é que fica o meu cliente? Não fica. Porque a primeira briguinha que der, principalmente entre sócios, a gente já viu isso aqui, tá? Já viu? O sócio tira o dele da reta. Eu não autorizei ninguém. Então, assim, vocês querem ajudar os seus clientes? E é uma maneira da gente garantir a sobrevivência, né? Ajudem, mas peça para o cliente mandar um e-mail com vocês em cópia e vocês respondam em cópia. Nada de fazer por telefone, porque isso configura um vazamento de dados. Então, mas eu acabei adentrando nisso aí porque a gente estava falando de direitos do titular, certo? Mas só peguei carona aqui. Então, direitos do titular, eu quero saber se tem meus dados, eu quero saber como que vocês armazenam essas informações. Esse titular, ele pode solicitar documentos. Então, as ações de exibição de documentos para pessoas físicas, elas até perdem a sua eficácia agora. Por quê? Porque agora eu consigo, com a LGPD, solicitar, ou seja, demandar isso extrajudicialmente. Eu não preciso judicializar isso. Certo? Então, e tomemos bastante cuidado com a questão de prazos. Solicitações simples como, eu quero saber se possui meus dados, alguma coisinha ou outra, 48 horas para responder. Outras informações, 15 dias corridos, como é o caso de documentos, certo? Então, esses são os retificados. Daí tem retificação de nomes, tem uma porção de outras coisas, mas o que o pessoal mais conhece é o que, de fato, eles não têm direito no geral, que é a exclusão de dados, mas vocês precisam saber responder, porque se também vocês não souberem responder, também configuram um direito, de repente, a falta de resposta, a simples ausência na resposta já configura uma infração à lei, ok? Então, esses de uma Muito maneira... bom, viu? Antes da nós conversarmos a adequação à lei de proteção de dados com vocês, a gente praticava algumas coisas assim, né? Mas hoje, com o conhecimento que nós adquirimos, nós estamos fazendo dessa forma. O cliente solicita com cópia para o gerente do banco, aí sim nós fornecemos. E documento para funcionário, nós nunca fornecemos aqui. Mesmo sem ter um pouco de conhecimento, né, da lei de proteção de dados, nós nunca fornecemos, só para o dono da empresa. Então, acho que a gente está caminhando para a adequação da lei de proteção de dados para ficar assim, bem mais adequado. E É continuando, complicado.
Então, só para fazer uma adenda, é complicado, porque a gente entende, às vezes, o desespero do cliente e a gente precisa ajudar o cliente. Só que o cliente também precisa ter em mente as consequências. Para ele, inclusive, é bom que tenha um escritório de contabilidade que se preocupa com isso. Quantos golpes nós temos visto aí no dia a dia de alguém que se passa por outro alguém? Olha só, golpes com bancos mesmo. Já imaginou? Não, eu saí, eu achei, puxa, eu achei que era do Bradesco, não era do Bradesco. Então, mas quando nós usamos, nós estamos já certificamos tudo, o cliente ele consegue entender, viu? Que essa urgência dele não faz parte do nosso dia a dia agora. A gente fornece, sim, a relação de faturamento, tudo, mas conforme a lei de proteção de dados. Legal. E continuando aqui nos exercícios do direito, como os titulares podem exercer esses direitos na prática, no dia a dia? Através de um canal do titular, certo? Se de um lado nós temos a obrigação, de um outro lado a lei não diz como é o canal do titular, por um terceiro lado eu tenho que me preocupar enquanto agente de tratamento, enquanto controlador. Eu tenho que ter um canal seguro, porque veja só, o titular ele ingressa com uma demanda judicial alegando que nós não o respondemos. Nós, enquanto agentes de tratamento, o controlador. Se o meu canal de titular for o telefone, como é que eu consigo constituir prova? Então, se de um lado a lei não diz que o telefone é proibido, de outro, o telefone não parece ser o canal mais inteligente. Então, se nós estamos nos preocupando com documentação, constituição de prova, a ideia é que tenha um canal próprio para isso aí, que seja um canal ou uma ouvidoria gravada, por voz que acaba inviabilizando, certo? Ou um canal numa plataforma, na própria internet, em que o titular demanda seu direito. Porque ali você consegue, inclusive, gerenciar prazo. E se amanhã ele vier e falar para você, disser que ele solicitou e você não respondeu, você consegue constituir prova. Não, ele não me solicitou nada, certo? Então, sempre demanda seus direitos através de um canal de titular. Sim, com certeza. Legal. Agora a gente vai falar sobre as hipóteses de tratamento de dados. No mercado, a gente tem diversos escritórios de advocacia que principalmente eles se valem da utilização de consentimento para tratar os dados pessoais. Você poderia discorrer os riscos do fato? E eu vou completar a pergunta do Eliezer. Eles são legalmente, eles conseguem certificar uma empresa, o escritório de advocacia? Vamos lá. São duas perguntas aí sobre as hipóteses e sobre quem certifica. Vamos começar de trás para frente. A lei não diz como que se certifica. E não existe uma obrigatoriedade. O que você precisa é comprovar que você fez. Se você fez com a Embrase, se você fez com outra empresa, com quem quer que for, contanto que você comprove e demonstre, porque não basta você dizer o que você fez, você precisa comprovar. E a comprovação ela é com relatório de impacto. No relatório de impacto, é lógico, é possível que alguém fraude, sei lá, tudo é possível hoje, né? Mas nós estamos falando aqui de alguém que está pautado na boa-fé. Então, um relatório, um balanço, hoje o pessoal maqueia. Vocês estão aí no mercado, vocês sabem. Mas o que comprova se fez ou se não fez? Não é a Embrase, não é outra empresa. O que nós fazemos é o seguinte: nós emitimos um selo que vai dizer, ó, nós fizemos isso aí. É o caso de uma ISO também. Né? Você pega uma ISO, olha, tem um selo. Então foi feito, alguém foi lá e olhou se ele fez daquela forma. Existe uma obrigação legal com relação a uma ISO? Não. Certo? Com a LGPD é a mesma forma. Então, da mesma forma. Então, nós temos um relatório de impacto. Então, o escritório de advocacia pode oferecer esse serviço? Pode, contanto que ele consiga entregar, não há nada de errado nisso. Então, ele vai fazer vai tratar das questões jurídicas e, muito provavelmente, ele vai terceirizar as questões de segurança, certo? Muito provavelmente isso, porque acaba, às vezes, até inviabilizando para ele, porque não é o core dele
a segurança. Mas não tem nada de errado, às vezes, ele fazer isso. O que tem de errado aí é que eles geralmente são mais caros, né? Porque se ele tem que terceirizar essas questões que são maiores aí de segurança, então esse preço alguém vai pagar na ponta, que é o cliente. Então acaba ficando mais caro. Mas se ele conseguir, zero de problemas. Agora, mesmo em escritórios de advocacia, a gente vê muita falha nas hipóteses de tratamento, certo? Então, usa-se muito o consentimento, enquanto que, naquele exemplo que eu dei dos direitos do titular, ele configura até um tiro no pé, porque o consentimento ele pode ser revogado. Além disso, nós temos mais um agravante. O consentimento, segundo a lei, está lá no artigo 5º, inciso 12, que diz que é a manifestação livre, informada e inequívoca. Se não preencher esses 3 requisitos, ele nem deve ser utilizado. Então, imaginem o seguinte: vamos imaginar que vocês não estivessem tão preocupados com a solicitação de revogação desse consentimento, a exclusão dos lados por parte de um colaborador. A pergunta é: ele é livre? A gente vê muitas empresas usando o consentimento, enquanto que ele não é livre para o colaborador. E se ele não for livre, eu não posso usar. Então, se você vai ali dar um consentimento para um colaborador, será mesmo que ele vai dizer não para você? Se ele não disser não, porque ele não pode, ele deixa de ser livre. Eu fui esses dias a um laboratório, embora nesse caso ele era livre. Então, eu fui fazer um exame, e aí era até um garoto que estava atendendo ali, deveria ter uns 18, 19 anos, falava mais do que o homem da cobra, o moleque. E aí, ele chegou e falou: olha, você tem que assinar bem, mas bem educado, menino, bem educado. Né? Mas falava demais, a gente tem que se preocupar com os nossos colaboradores, né? Será que não fala mais do que deve? Aí estava lá o menino, querendo, ou seja, porque às vezes no afã de prestar um serviço, um atendimento de excelência, eu falo que não deve. E foi pedido, foi solicitado isso. É para você fazer, beleza. Uma coisa é você ser atencioso. Outra coisa, ultrapassar o farol vermelho. Você falar mais do que deve. E o menino falou: olha, o senhor tem que assinar aqui, porque agora tem uma lei que se chama LGPD e todos precisam assinar isso aqui. Já começa por aí, errado. Não tem que assinar. Eu estava com pressa, também. Onde eu assino aqui? Aqui, assinar. Ele tirou uma foto do documento que eu assinei, falou: agora o senhor pode levar embora, porque eu só precisava tirar a foto, só, tá tudo certo. Eu falei: ah, legal. Eu falei assim: faz tempo que vocês coletam isso aqui? Ele falou: não, é que veio uma advogada aqui, uma barraqueira, e, e ela começou a armar um barraco aqui, desse jeito, com essas palavras. Armou um barraco aqui, a partir disso nós começamos a coletar o consentimento, porque ela falou que ela era advogada, que não pode, bibibibá. Então, estão os dois errados. Advogada, porque uma coisa é ela como titular, outra coisa é ela falar que aquilo ali não é isso, eu não sou obrigado. O laboratório não precisa do consentimento. E, aliás, o consentimento é um tiro no pé, porque eu tenho ali um contrato, uma proposta, isso tudo é ele cai meio que numa linha de contrato, uma informação preliminar, que está lá no artigo 7º, inciso 5º, certo? Os dados sensíveis, eu tenho a previsão lá no artigo 11, e eu preciso do consentimento? Não, posso. Nesse caso, você pode usar o consentimento. Só que o grande problema é que eu, enquanto titular, posso solicitar a revogação. Então, eu poderia fazer o exame e sair dali e falar: olha, eu quero que você exclua tudo. E o que eles teriam que fazer? Excluir. Então, nós temos ali diversas hipóteses de tratamentos, incluindo procedimentos relacionados a contratos, informações preliminares a contratos, que é o caso de uma proposta, é o caso de um currículo. Nós temos uma mãezona na LGPD, que é no artigo 7º, inciso 9º, que é o interesse legítimo. Lembrando que o interesse legítimo, nele eu não posso usar dados sensíveis, mas eu posso usar interesse legítimo para várias finalidades, como questões relacionadas a marketing e tudo mais. Então, nós temos várias possibilidades que não são o consentimento, mas, curiosamente, incluindo os escritórios de advocacia, há muitos que usam o consentimento tentando fazer o certo, tentando deixar de errar. Só que nessa acaba cometendo erro. Ok?
Certo. É, então, agora vamos falar da conformidade com a Lei de Proteção de Dados. Se a empresa, ela simplesmente colocar a política de privacidade no site e o informativo de tratamento de dados, ela já está adequada? E o que mais a empresa precisa fazer para estar em conformidade com a Lei de Proteção de Dados? O que ela precisa? Não é só vocês colocam as regras, faz e pronto, não. Como é que ela faz para se adequar mesmo, para ficar legalzinha na Lei de Proteção de Dados? Tá, lá no início nós comentamos sobre essa questão de empresas, eu acho que, acho que comentamos no início, empresas que acham que estão em conformidade e não estão. O grande problema está aí, na verdade. O que eles acham? Porque nós temos hoje vamos pensar no universo de todas as empresas que nós temos no Brasil. Nós temos aí as empresas que conhecem a lei e se adequaram. Nós temos as empresas que conhecem parcialmente, acham que se adequaram, que cai nessa linha do que você trouxe aqui, acham que a adequação é uma política de privacidade que colocam na internet e um termo de consentimento. E nós temos uma grande parcela ainda de empresas que sequer têm conhecimento da existência da lei. Bom, aqueles que não têm conhecimento da lei, não há nem que se falar aqui, certo? Agora, dos que se conhecem, dos que de fato conhecem, aqueles que conhecem fizeram proceder da maneira correta e aqueles que não fizeram. Então, o que nós temos que olhar na lei? Nós temos ali os quatro principais artigos da lei que eles mesmos se encarregam de nos remeter para outros lugares, que são, nessa ordem mesmo, 46, 37, 41 e 38. O 46 está falando de medidas de segurança, medidas técnicas de segurança e medidas administrativas. Nas medidas técnicas, então notem que quando nós falamos isso, estamos muito distantes, estávamos falando simplesmente de uma política de privacidade, de um termo de consentimento. Certo? Então, no 46, medidas técnicas, nós estamos falando de questões sistêmicas, firewall, backup, criptografia, logs, senhas, tudo é antivírus, certo? O uso eventual de VPNs. Aí são medidas técnicas. Nas administrativas, nós estamos falando do quê? Questões relacionadas a contratos, contratos com clientes, fornecedores, com colaboradores, eventualmente com parceiros. Políticas, aí sim nós temos a política, mas nota que é um item só, e não é uma política só. Nós temos política de segurança da informação. Dentro dela, nós temos uma porção de diretrizes. Diretrizes do quê? De firewall, backup, criptografia, senhas, log, acesso, antivírus, tudo, todas essas questões técnicas nós temos administrativamente aqui numa política. Aí nós temos política de privacidade e proteção de dados, nós temos política de terceirização, política de desenvolvimento de novos produtos, novos negócios. Então temos uma porção de políticas. E dentro das administrativas, não menos importante, não basta que nós documentemos, nós precisamos treinar. E aí cai a capacitação do colaborador, o treinamento deles. Aí nós vamos para o 37. No 37, nós temos o data mapping, nada mais é do que um mapeamento de todos os dados, e nesse mapeamento nós vamos apontar aquelas hipóteses que vocês perguntaram agorinha, ok? Depois nós vamos para o 41. Adequado, tudo, eu preciso indicar o encarregado de dados, que é o DPO. E por último, o 38, ou seja, tudo que eu fizer, eu preciso declarar, demonstrar, apontar nesse relatório. Esse relatório vai compilar o quê? Todas as ações que utilizaram para mitigação dos riscos. Então, de uma maneira resumida, é isso que todas as empresas precisam fazer. Só então elas estarão em conformidade com a lei. Não é algo tão simples assim como somente um termo de privacidade. Aliás, eu costumo dizer que é mais grave, né? Quando você. Porque numa política de privacidade, o que você está dizendo ali? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço aquilo. Se você nada disso fez, você está mentindo. Só que as empresas às vezes não sabem que elas estão achando que é só aquilo ali, não leem, não têm conhecimento. Vão lá, uns copiam de outros lugares, outros pegam o escritório de advocacia, porque de repente só foram contratados para isso, certo? E o termo de consentimento, que está muito distante de ser o correto, o coerente para se usar.
Ô, Miquel, sobre assim, incidentes, né? Se acontece aqui com a Martinello, que já está se adequando, ainda temos muitos treinamentos pela frente, né? Se acontecer um incidente aqui dentro, né, de segurança, e qual que é a diferença, assim, e o que podemos fazer a Martinello, que já está adequada, com uma empresa que não está adequada e não teve treinamento, que nem vocês, quando acontecer um acidente, vocês dariam, assim, um suporte para nós, nessa questão, e nós estaríamos mais seguros com a adequação? É importante de ressaltarmos que o fato de você se adequar não significa que você esteja imune de um incidente qualquer. A Isso questão é que mesmo. você está mitigando o risco. Então você constrói lá uma casa linda, maravilhosa, coloca um muro alto, coloca cerca elétrica, cães. Isso não é garantia de que o ladrão não vai entrar, mas é garantia de que você está mitigando o risco desse ladrão entrar. Agora, se o ladrão entrar, o que eu faço? Eu grito, peço socorro, chamo a polícia? Adotaram todas as medidas de segurança. Foram infectados por um vírus, ou seja, vazaram as informações, sei lá, ainda que verbalmente. O que eu faço? Aí nós temos um plano de respostas a incidentes, né? Que é um dos documentos que, inclusive, vocês possuem, aí, o plano de respostas a incidentes. O que eu faço? Tem ali um procedimento. A lei diz que o titular, quando envolve dano relevante, a questão é o que é relevante. O relevante pode ter uma tradução para mim, pode ter outra para vocês. Né? Então, nós carecemos ainda de uma explicação aí da NPD. Mas entendemos por hora que o relevante é aquilo que causa, de certa maneira, um estrago grande, numa grande maioria de pessoas. Então, imagine o seguinte: vocês tiveram aí algo que compromete, sei lá, vocês têm aí uma base de dados de 100 mil registros e vazaram todos esses dados. Ou houve um processamento e informaram sei lá, vamos pensar em um e-social, vocês têm uma gama grande de clientes, informaram todos por alguma falha sistêmica no e-social, um número errado, e vai comprometer alguma coisa, uma informação errada, vai comprometer o titular. Então, esse titular ele deveria estar ciente disso, certo? É, mas a lei ainda ela só diz isso, quando for relevante. Ainda carecemos de uma explicação maior. No geral, são mais os vazamentos. Aí sim nós estamos falando da confidencialidade. Então, você pega lá o caso de vazamentos, como o caso do Serasa, vira e mexe e outros. Então, nós estamos falando de uma gama muito grande de registros. Na época foram 223, salvo erro, milhões de registros. Então, os titulares devem ser informados sobre esses danos e tudo mais. O que não significa que eles já terão direitos, né? Mas você fica totalmente vulnerável, né? Porque não bastou você ter o incidente, ainda você teve que informar o titular. Agora, a estratégia sempre vem à frente da lei. A gente sempre orienta o cliente. Beleza, aconteceu o incidente. Vamos, calma, calma, vamos entender aqui, porque às vezes não é tudo isso que nós imaginamos. Às vezes tem Isso, maneiras eficientes de contornarmos isso aí. certo. E na lei de proteção de dados deve ter um órgão, né, que regulamenta. E você poderia falar um pouquinho e explicar para a gente qual é o significado da sigla ANPD? Sim. Dentre aqueles termos que nós comentamos lá atrás, que deveríamos conhecer, um deles é a ANPD. Então, a ANPD significa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela funciona como uma Anvisa da vida, certo? Uma agência que vai regulamentar, normatizar, vai fiscalizar. Para sorte de muitos, ainda não tem tanto braço, não fiscaliza tanto. Porque agora que está constituindo times e tudo mais, mas a hora que a NPD começar a disparar, eu acho assim, é um achismo meu, tá? Fique bem claro. Certo. A NPD, se ela quisesse fiscalizar todos de uma maneira muito rápida, bastaria ela solicitar o relatório de impacto. Como é que a Receita Federal faz hoje com as declarações de imposto de renda? Se você não entregar, você já não está em conformidade com a lei, não é isso? Isso Se eu, de mesmo. repente, não entregasse o meu relatório de impacto, já significaria que eu não estaria em conformidade com a LGPD. Então, se a NPD quiser, ela pode simplesmente fazer isso. E aí, o simples fato de você não entregar significa que você não esteja em conformidade. E aí ganha quem sair na frente.
certo? Certo. Mas, no geral, nós temos visto denúncias como ponto de partida da NPD. Então, e geralmente, denúncia tem dedo de funcionário ou ex-funcionário. Então, da importância, inclusive, das empresas tomarem cuidado, se preocuparem realmente, porque né, o próprio colaborador vai lá, ou porque, perdão da expressão, ele quer complicar, quer ferrar com a vida de outro, ou com a própria empresa, porque ele não está nada satisfeito com alguma situação. Certo? Então, no geral, a ANPD está mais agindo quando ela é demandada. Tá. Legal. Agora a gente vai, já que existe um órgão que fiscaliza, né? Existe também um órgão que multa ou aplica sanções, né? Quais são as possíveis sanções e multas que uma empresa pode enfrentar por não estar em conformidade com a lei? O mesmo que fiscaliza é o que aplica as sanções, né? Que é a ANPD. Certo? As principais sanções são multas que podem chegar a 50 milhões, limitando-se a 2%. Existem os dois limites, 2% do faturamento ou 50 milhões. Não pode ultrapassar nenhum dos dois. Mas essa não é a maior sanção. A maior sanção que a gente vê, a gente sabe lá que tem lá, por exemplo, bloqueio de base de dados. Você já imaginaram o impacto de um bloqueio de base de dados de um escritório de contabilidade? Você deixa de existir. Se de um lado a NPD não tem força para fechar as portas da sua empresa, de outro ela tem sim. Porque se ela bloquear e bloqueia o bloqueio de uma base de dados, suspensão de uma base de dados, ela pode suspender por 6 meses no primeiro momento e depois mais 6 meses. Se o escritório de contabilidade ficar um mês sem processar, ele já perde todos os clientes dele. Isso Certo? mesmo. Já imaginaram um condomínio com a base de dados? Não existe segmento. Não existe segmento que você consiga sobreviver sem as informações. Lembrando que base de dados inclui documentos físicos. Então, essa é uma das maiores sanções que tem lá. A outra é a publicização. Não basta você ter o problema, você tem que dar publicidade do problema. Essa é uma outra sanção. E a principal de todas mesmo que nós julgamos é o mercado. Porque você começa a perder oportunidades. Tem relação aí com a sua imagem, certo? Nós constantemente recebemos aqui chamadas de leads, né, que ainda não viraram clientes, porque estão com uma arma apontada na cabeça. O outro player falou: Meu, eu tenho pouco tempo para fazer. Então você percebe que as empresas estão perdendo oportunidades e essa talvez seja a maior sanção. Essa é mais eficaz do que uma multa. Por quê? Se eu não garantir segurança para o meu cliente, vamos pensar no escritório de contabilidade. Se você não garantir segurança, você perde oportunidades. Por quanto tempo você vai se manter no mercado? O seu negócio é sustentável? Parece que não é. Então, talvez essa seja a maior sanção e ela já está acontecendo no dia a dia. Ok? Ok, legal. Agora a gente falou sobre as penalidades, agora a gente vai falar sobre os benefícios para essas empresas que estão se adequando, né? Quais são os benefícios para as empresas que implementam a LGPD corretamente? Qualidade do serviço é o maior benefício. Claro que você tem o benefício de ter mais visibilidade, o seu cliente lá na ponta, um lead, vamos pensar num lead que é o cliente de prospecção e tudo mais. Ele vai olhar para quem está em conformidade, vai dar preferência, ok, mas do ponto de vista interno, você consegue garantir qualidade, certo? Aquele colaborador seu que outrora não se preocupava muito, agora ele se preocupa, porque a lei pode ser um grande problema para ele, incluindo eventuais demissões por justa causa, para aquele colaborador perdão da expressão, dá um dane-se, ele quer só bater o ponto de manhã, à tarde e receber o salário dele. Agora nós temos uma lei pressionando. Então, o principal benefício é a qualidade, a performance no dia a dia. Certo. Legal. Qual tem sido o impacto da LGPD no mercado brasileiro até agora? Houve alguma melhoria nos processos? Como anda essa Então, questão? a própria pergunta sua responde aí, né, que é a melhoria de processo, né? Porque no afã de eu fazer as coisas acontecerem, eu preciso resolver uma questão processual.
Então, não basta eu pressionar, porque às vezes a empresa também está pressionando o colaborador. Vamos esquecer questões relacionadas a vazamentos, né? Porque realmente, quando eu penso em vazamento, agora sim as empresas se preocupam mais com, talvez, com antivírus, com firewalls, ou outras coisas relacionadas a questões sistêmicas. Mas eu tenho também vazamentos verbais. Então, agora aquele colaborador que ele é treinado, ele para de falar pelos cotovelos, certo? Porque ele basta uma dose, alguma coisa de cerveja ou outra bebida alcoólica, ele já sai falando que não deve. Agora ele começa a ter um pouquinho mais de sensibilidade sobre a situação, ele começa a ter um pouquinho mais de temor, receio das consequências aí dos seus atos, do mesmo modo quando ele vai processar uma informação, então ele vai lançar uma informação de um colaborador, ele presta um pouquinho mais de atenção, imagina, ele deixa de pagar um boleto, nome da empresa é protestado, ele informa um e-social errado, uma chave de FGTS errado, causa uma porção de transtornos. Então, no geral, esse tem sido um impacto positivo, os benefícios que a lei tem proporcionado no mercado. Contudo, nós precisamos divulgar. Então, no processo de adequação, um deles é o quê? O treinamento. Então, no geral, processos, procedimentos, treinamentos que são alterados dentro da empresa que resultam em benefícios. Muito bom. Então, para finalizar aqui, né, nós estamos chegando ao fim e cada vez que nós conversamos, mais nós estamos aprendendo aqui. Para finalizar, que conselhos práticos você daria para as empresas e profissionais que estão começando a lidar com a lei de proteção de dados agora? E quais passos iniciais são mais importantes e quais os erros comuns que devem ser evitados? Bom, conselhos precisa se adequar, estar em conformidade urgentemente, não se preocupando com multa. A multa eu não devo colocar o cinto de segurança porque eu posso encontrar a polícia ali. Eu devo colocar o Certo. cinto de segurança porque eu tenho que me preocupar. Então, do ponto de vista de LGPD, eu não tenho que me adequar porque eu posso tomar uma multa. Eu tenho que me adequar porque eu preciso entender a causa, as consequências daquilo ali. Por isso. E as consequências não podem ser as multas, certo? As consequências são as outras. Os benefícios que ela pode me causar. Do ponto de vista de por onde começar, o resumo, né? Então, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Começa-se por um assessment, é o diagnóstico. Então, as empresas precisam fazer um diagnóstico para entender o que elas realmente têm e o que elas não têm. Lembrando que não basta dizer que fez, precisa comprovar. E você não consegue comprovar se antes você não sequer tem noção. E aí segue uma linha diagnóstico, monta-se um plano de ação. Em paralelo, pode seguir com um data mapping, que é o mapeamento de todos esses dados, olhar para as questões contratuais, como os contratos com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, implementar essas políticas e depois principalmente contratos e políticas, treinamento com os colaboradores, porque também é ruim você passar o treinamento na frente. Porque se você passa o treinamento na frente, você está falando de algo que você tem que na verdade você não tem, certo? Isso mesmo. E aí depois você vai para um relatório de impacto. Qual é o problema que mais a gente vê no dia a dia? Que tipo, é mais vazamento e erro, né? E o vazamento que a gente mais vê no dia a dia é vazamento verbal. A gente, com todo o respeito, a gente brinca, né? Que o melhor presente que às vezes você daria para um colaborador seria um zíper para ele botar na boca, né? Porque fala pelos cotovelos. Então, no geral, é isso que acontece, e esse famoso, perdão da expressão mais uma vez, né, esse famoso dano, esse colaborador acaba dando. Agora, ele tem que olhar e falar: meu, o negócio é grave, o negócio é sério. Eu estou colocando em xeque a minha permanência aqui nesta empresa, eu estou colocando em xeque a vida de muitas pessoas. Então, agora eu preciso prestar um pouco mais de atenção, tanto do ponto de vista de boca fechada, Uhum. como de atenção a, a, a como ele lança uma informação, como ele processa, organização, né? Organização seja de uma caixa de e-mail, de documentos físicos, uma porção de coisas. Então, de uma maneira bem resumida, a lei, vamos falar assim, não é um bicho-papão.
Tudo coisa fácil de ser feita, mas precisa ser feita. Essa que é a realidade. Miquéias, muito obrigado por compartilhar esse vasto conhecimento que você possui, né, sobre a Lei de Proteção de Dados. E esperamos que os nossos ouvintes também tenham aprendido bastante com esse nosso aqui bate-papo, perguntas e respostas. Agradecemos muito sobre o que foi falado hoje aqui sobre o seu conhecimento. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, né? É um tempo de muito aprendizado aqui. A gente gostaria de agradecer por você compartilhar todo esse conhecimento elevado sobre essa lei tão importante, né, para o nosso dia a dia. Fica o nosso agradecimento aqui de todos da Martinelli. Bom, eu também agradeço uma oportunidade ímpar aí de poder falar sobre a lei com um cliente nosso, inclusive, que nós vimos ao vivo e a cores a preocupação dedicada para a lei, para o tema, e se conta sempre conosco, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a vocês todos aí também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Até.